Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar então mais uma aula, tá? Nós vamos falar hoje sobre o atendimento ao cliente. Para começar, nós vamos colocar algumas perguntinhas para vocês pensarem a respeito dessa parte, né, do atendimento ao cliente. O que você considera importante no atendimento a clientes? Você já vivenciou uma situação agradável e uma situação desagradável durante o atendimento recebido como um cliente? Pode ser em qualquer tipo de estabelecimento comercial. E uma última questão: como você gostaria de ser tratado durante o atendimento em farmácias e drogarias? Então, aqui fica, né, algumas questões para a gente pensar em relação a essa parte de atendimento, né? Porque nós sabemos que o atendimento ao cliente é algo fundamental para qualquer estabelecimento comercial. E é através desse atendimento ao cliente que você pode fidelizar esse cliente, ou seja, que esse cliente vai retornar, né, outras vezes para esse estabelecimento comercial. E a gente mesmo sabe, né, que muitas vezes tem estabelecimento que você vai, você não tem mais vontade de voltar. E você sai propagando isso para outras pessoas. Em contrapartida, há outros estabelecimentos que você vai, as pessoas são tão simpáticas, são tão agradáveis, que você pensa, né, olha, quando eu precisar de comprar novamente esse produto, eu vou voltar lá naquela loja, porque eu fui muito bem tratado lá. Então, esse atendimento ao cliente é algo muito especial, é algo que a gente tem que levar em conta e levar sempre em consideração. A concorrência entre as farmácias e drogarias, né, todo mundo sabe, é evidente. A quantidade de estabelecimentos que nós temos, toda a cidade, né, em qualquer região do Brasil que você olha, se você vai na região central, tem praticamente uma farmácia em cada quarteirão. Então, em todas as cidades tem muitas farmácias, tem muitas drogarias. Então, a concorrência é muito grande. E todas essas farmácias têm algumas ações, né, que são realizadas que são similares. Por exemplo, programas de pontos, descontos em medicamentos, descontos em perfumaria. Não muda muito, né, as ações, porque o que prevalece é a venda de medicamentos. O layout e o ambiente da loja é muito parecido, né? Uma farmácia, uma drogaria é muito parecida com a outra. Os produtos comercializados, os serviços prestados, os preços, formas de pagamento, as promoções podem ser reproduzidos de um estabelecimento para outro. Dessa forma, né, o que a gente pode perceber, o que é que para você se diferenciar no mercado é importantíssimo um atendimento de qualidade aos clientes. O que vai fazer com que a farmácia continue no mercado é o atendimento de qualidade, onde as pessoas, uma vão comentar com a outra, olha, vai naquela farmácia porque tem uma pessoa lá que trabalha, que aquela pessoa é muito boa, é muito atenciosa. Ela sabe muito sobre medicamento, ela ajuda, ela dá orientações, né, sobre medicamentos, ela dá orientações em relação a uma receita médica. É isso que é a diferença. Por isso que nós temos que fazer um atendimento de qualidade para a gente poder se diferenciar, né, como profissional no mercado de trabalho. Mas o que vem a ser atender? O atender é o ato de acolher, ouvir com atenção. Ele está relacionado a um conjunto de ações que inclui o tratamento que o cliente recebe dos profissionais, tanto da farmácia como da drogaria. O atendimento em farmácia e em drogarias, ele significa, né, capacitação técnica. Os profissionais devem ter habilidades e atitudes específicas. Por quê? Você está vendendo medicamento. Você pode vender também uma perfumaria.
né? Mas o foco principal é o medicamento. Então, a tua capacitação técnica deve ser muito grande. Você deve ter um conhecimento sobre aquele produto que você está vendendo. Dessa forma, né, os profissionais da farmácia e drogaria devem conhecer os produtos, devem conhecer os serviços que são prestados pela farmácia ou pela drogaria. Ele deve fornecer orientação ao cliente numa linguagem adequada, ou seja, numa linguagem que o cliente vai entender o que está falando. Muitas vezes não adianta a gente ficar usando um monte de termos técnicos e a pessoa não vai entender. Então, nós temos que falar a linguagem, né, do nosso cliente. Ter uma boa apresentação pessoal, roupas limpas, né, bem arrumado, uma postura profissional. Temos que ter ética, empatia, saber se colocar no lugar do outro, trabalhar em equipe. Além disso, auxiliar na organização e na manutenção do estabelecimento comercial. Nós precisamos sempre ter em mente algumas perguntas e o mais importante é saber responder essas perguntas, tá? Por exemplo, onde começa e onde termina o atendimento? O que descobrir em cada contato com o cliente? O atendimento finaliza na hora da venda? Como ficam e quais as ações de pós-venda? O que nós percebemos é que o atendimento ao cliente, ele é um processo muito dinâmico. Ele é um processo que não termina. É fundamental que esteja comprometido com o tratamento dos clientes e com o sucesso do estabelecimento. Então, se a pessoa que trabalha na farmácia, ele estiver comprometido com o tratamento dos clientes, com certeza ele vai ter sucesso na vida profissional dele e vai trazer sucesso também para o estabelecimento onde ele está trabalhando. Ele vai trazer vários clientes para o estabelecimento. Agora, uma coisa que a gente precisa pensar, né? Bastante. Por quê? Quem é o cliente e como ele compra? Eu preciso conhecer o meu cliente, né? Não vai ser a primeira vez que o cliente vai aparecer na farmácia que a gente vai conseguir identificá-lo algumas vezes. Esse processo pode demorar um pouquinho, mas é interessante a gente conhecer esse cliente e como que ele compra. Ele compra por impulso, ele compra o que é necessário. Quando ele vai na farmácia, ele sabe, já ele tem ideia o que ele vai comprar. Ou ele vai para a farmácia, ele compra além daquilo que ele precisa. As pessoas são diferentes, apresentam características diferentes também, tá? E essas características aqui, elas podem influenciar no hábito de compra. O profissional de saúde, ele vai atender a pessoas de vários níveis de escolaridade, pessoas com vários hábitos de consumo, vai atender pessoas doentes que vão para a farmácia em busca do medicamento, mas também eles vão atender outras pessoas que querem cuidar apenas da aparência. Então, ela vai na farmácia para comprar um esmalte, uma tintura de cabelo, um shampoo, um alisante. Então, nós temos que conhecer todos os nossos clientes e tem alguns fatores que influenciam no comportamento do consumidor. Por exemplo, né, os fatores culturais, a cultura, a classe social, fatores sociais, o grupo de referência que ele está presente, a estrutura da família, os papéis e as posições dentro da sociedade. Fatores pessoais, a idade, a ocupação, no que aquela pessoa trabalha, qual é a condição econômica, financeira, o estilo de vida, a personalidade dessa pessoa. E alguns fatores psicológicos também podem influenciar no processo de compra. A motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes. Além disso, o ser humano, quando ele vai comprar, né, alguma coisa, ele usa os 5 sentidos que ele tem. O olfato, o paladar, o tato, a visão e a audição.
Geralmente, uma pessoa, ele pode utilizar um desses sentidos ou ele pode usar dois ou mais sentidos, né, para interagir, tanto com o meio que ele está convivendo, como com as outras pessoas também. Normalmente, as pessoas apresentam três tendências: ou elas são visuais, ou sinestésicas, ou auditivas. Ou pode ser visual e auditiva, visual e sinestésica ao mesmo tempo, tá? Às vezes ela representa duas características junto. Mas o que vem ser uma pessoa auditiva? A pessoa auditiva, ela responde com intensidade a estímulos sonoros. Então, é uma pessoa que altera o som da voz, altera a entonação da voz. Uma hora está com volume muito baixo e a outra hora com volume alto. São pessoas de personalidade expressiva, são comunicativas, sabem se expressar, gostam de escutar, são capazes de conversar e escutar música ao mesmo tempo. Tá? Então, são pessoas que utilizam muito essa parte auditiva. E o atendimento, como que deve ser? O profissional deve falar colocando entonação nas frases, explicar bem o produto através dos sons. Por quê? A pessoa é auditiva. O que vai chamar a atenção da pessoa são os sons. Então a gente precisa trabalhar muito com essa parte dos sons. E a pessoa sinestésica? Ela responde com intensidade a um conjunto de sensações. Um sorriso, o clima, o ambiente, o cheiro, o astral. São pessoas tranquilas, são pessoas que têm um gosto especial por emoções e tudo que está relacionado com coisas físicas e coisas manuais. Como que deve ser o atendimento? O profissional deve agir, chamar o cliente, o profissional deve interagir, chamar o cliente pelo nome, dar um sorriso, apertar a mão da pessoa, ou seja, o profissional deve mostrar que se importa com aquela pessoa. E para finalizar, os visuais. Os visuais, eles respondem com intensidade a estímulos visuais, ou seja, eles gostam de visualizar imagens, cores, a organização da gôndola. Então, tudo isso chama muita atenção de uma pessoa que é visual. Eles precisam de silêncio para se concentrar, tá? Por exemplo, eles gostam de ouvir uma música enquanto eles estão dirigindo. Mas quando ele está procurando por uma rua, um número específico naquela rua, o que eles fazem? Eles desligam o som, que é para eles poderem se concentrar melhor, né, para conseguir achar aquele número que eles estão precisando. São pessoas que têm muita energia, são pessoas observadoras, né, que olham tudo o que está acontecendo ao redor dela. Como deve ser o atendimento? O profissional deve mostrar o produto, deixar que o cliente segure o produto em suas mãos, porque a pessoa quer ver, né? Ela quer ver aquele produto. Cada pessoa pode apresentar um dos perfis citados ou apresentá-los na mesma proporção. Todas essas características é muito difícil da gente conseguir identificar no início de um atendimento. Por isso é importante utilizar, né, um pouco de cada técnica de abordagem, apresentando o produto, perguntando se ele tem dúvidas, né, perguntando se ele quer saber mais alguma coisa relacionada àquele produto. Assim que o profissional conseguiu identificar a característica que é mais marcante do cliente, ele pode realizar os próximos atendimentos focando sempre naquela necessidade do cliente, né? Se um cliente que é sinestésico, ele vai chamar o cliente pelo nome, ele vai perguntar se está tudo bem, ou seja, ele vai trabalhar com as emoções da pessoa. Se for um cliente, né, visual,
Ele vai se preocupar em deixar o cliente segurar o produto na mão, o cliente vai querer olhar, vai querer observar, tá? Mas a gente sempre tem que perguntar se a pessoa tem alguma dúvida, né, em relação àquela questão, em relação àquele produto, àquele medicamento que a pessoa está adquirindo. O atendimento, nós sempre utilizamos a linguagem verbal, que é a linguagem falada, e também a linguagem não verbal, tá? E nós temos que prestar muita atenção nessa linguagem não verbal, porque às vezes a pessoa está falando alguma coisa, né, com a voz, né, com a linguagem verbal, mas a não verbal está querendo dizer uma outra coisa completamente diferente. Então a gente tem que observar. A pessoa às vezes ela tá com uma cara de interrogação, tipo, eu não tô entendendo nada o que ela tá falando. O rosto corado, porque a pessoa tá tímida. Se ela balança a perna, balança a cabeça, se ela, né, se ela fica movimentando muito o braço, tudo isso quer dizer que a pessoa está impaciente. Então eu tenho que observar a pessoa, não só por aquilo que ela está falando, mas eu tenho que prestar muita atenção também na linguagem não verbal. E se precisar, eu vou mudar a minha abordagem com aquele cliente, né, de acordo com as características para aquela pessoa se sentir bem no local em que ela está. Uma outra coisa que nós podemos perceber também e que pode mudar na nossa forma de atendimento é conhecer o perfil do cliente. Eu tenho um cliente que é tímido, que é examinador, o pesquisador de preço, o cliente que é amigável, rápido e o autoritário. Quais são as características de cada um deles? O tímido, por exemplo, ele é introvertido, ele não faz perguntas, ele fala baixo, ele é indeciso e quando ele precisa de ajuda, ele pede auxílio. Como identificar essa pessoa, né? O tímido, ele anda, ele olha os produtos com uma cara de dúvidas, com o olhar está sempre para baixo, ele evita olhar para as pessoas. Quando abordado e ele não quer ser abordado, ele sai da loja. E o examinador? Ele é curioso, detalhista, persistente, ele valoriza os detalhes, ele quer mais informações sobre os produtos. Como que eu vou identificar? Porque ele vai sempre procurar alguém para orientá-lo. Ele sempre vai ter dúvidas, ele sempre vai querer uma ajuda. Ele vai examinar o produto, ele vai examinar a embalagem, ele quer sentir o cheiro, ele faz várias perguntas a respeito daquele produto. Você sabe que é um tipo de pessoa que você pode falar bastante com ele. Pesquisador de preço. Ele procura o preço e analisa a relação custo-benefício. O importante para ele é o preço, o valor que ele vai pagar pelo produto. Como que você vai identificar? Ele vai te procurar ou ele vai pedir o produto para você. Ele quer saber o preço, ele quer saber se tem descontos, a forma de parcelamento, muitas vezes. Ele vai sempre falar, olha, no concorrente teu lá tem um preço menor. Por quê? Ele quer garantir que ele vai conseguir comprar com o menor preço que ele já viu. O amigável é sociável, extrovertido, ele gosta de conversar, ele gosta de ouvir. No meio do atendimento, ele vai contar uma piada, ele vai contar uma história da vida dele, alguma experiência que ele já teve. Ele vai chegar, né, na farmácia, ele vai cumprimentar todos os funcionários. Ele vai fazer comentários, né, sobre os assuntos corriqueiros. Nossa, que chuva! Olha como está ventando hoje. Olha, o sol está forte, né? Como está quente. E ele vai interagir com todo mundo que está naquele estabelecimento, não só com o atendente, né, mas também com os outros clientes. O rápido. O rápido ele é objetivo, ele não gosta de conversa. Ele entra rapidamente, né? Pergunta, tipo, que horas são, que eu tô atrasado. Ele quer um atendimento rápido, ele olha muito no relógio, ele procura relógio, fica olhando para a porta, tipo, ele não quer conversa, tá? Ele quer pegar o produto dele e quer ir embora. Então, é um tipo de cliente que a gente não pode ficar puxando muito assunto com ele. Tem que deixar a pessoa bem à vontade. E temos também o cliente autoritário. Ele é crítico,
autossuficiente e ele quer impor as suas opiniões. Tipo, aquilo que você está falando não tem muita importância para ele, tá? O que tem importância para ele é aquilo que ele está falando, que ele está sentindo. Então, ele vai solicitar os produtos como se estivesse mandando. Ele não gosta de ouvir opiniões. Também é um outro tipo de cliente que não dá para a gente ficar conversando muito, tá? Pega o produto, entrega o produto e pronto. Podemos falar sobre atendimento personalizado por faixa etária, né? Então, como que eu vou atender essas pessoas? Tem um jeito de atender o idoso, uma pessoa da meia idade e o adolescente. Então, o idoso ele gosta de conversar bastante, ele tem mais tempo livre, então ele vai na farmácia muitas vezes porque ele quer conversar, tá? Ele quer desabafar, ele quer passar o tempo dele. Como que eu devo atender o idoso? A gente tem que prestar muita atenção no que ele está falando, tá? Porque ele fala bastante, ele conversa bastante, e ele quer ouvir o que você tem a dizer também. Então, se precisar, fale um tom um pouquinho mais alto. Por quê? Porque às vezes ele tem problema de audição. E sempre use senhor ou senhora. A meia-idade. Na meia-idade, a pessoa quer agilidade, porque às vezes ela está indo para a farmácia, ela está indo comprar alguma coisa no meio do horário de trabalho dela, ou na hora do almoço, ou ela saiu do trabalho, está indo para casa, ela está passando rapidinho na farmácia para pegar alguma coisa, então ela quer agilidade. Busca preço competitivo, valoriza a qualidade dos produtos e a qualidade dos serviços também. Como atender? Claro, objetivo, não fazer rodeios, não ficar puxando muito assunto. Tá? O que ela perguntar, você responde. E o adolescente? Nossa, o adolescente tem muitas dúvidas, mas ele tem muita vergonha de perguntar. Então, o que você deve fazer? Estimular o adolescente a uma conversa. Tá? Você pode até começar a conversa, mas a partir do momento que ele começou a sentir confiança em você, deixa ele falar. Deixa ele tirar, né, as suas dúvidas e tenta sempre adaptar a tua linguagem para usar os termos, né, mais comuns à visão do adolescente. Então, para o adolescente, não adianta a gente ficar querendo usar termos técnicos que ele vai continuar na dúvida e ele vai ter vergonha, muitas vezes, de perguntar, né, o que significa aquilo. Então, uma linguagem também muito clara e procurar utilizar a linguagem própria do adolescente. A abordagem do cliente. Como que eu tenho que fazer? O atendimento é sempre pessoal. Então, ele facilita a argumentação, ele facilita o convencimento do cliente. Você vai mostrar o produto, vai fazer o cliente experimentar aquele produto, muitas vezes, por exemplo, um hidratante, tá? Um dermocosmético, por exemplo. E você vai prestar muita atenção, tanto na linguagem verbal como na linguagem não verbal daquele cliente. A linguagem não verbal você tem que prestar atenção, por quê? Porque às vezes com a boca ele está falando sim, mas os gestos dele estão mostrando o contrário. Tipo, ele está olhando para você com uma cara de interrogação, ele está com o braço cruzado, tá? Isso tudo significa o quê? Que ele está desconfiado, né, do que está acontecendo, que ele não está convencido daquilo que você está falando. Então, o que você tem que fazer? Mudar a abordagem. E você tem uma grande facilidade, né, com esse atendimento pessoal, diferente do atendimento remoto, que a gente já falou um pouquinho sobre ele. Então, se o estabelecimento estiver muito cheio, farmácia muito cheia, né, você olha para o cliente, olha, espera só um minutinho, tá? Eu estou atendendo aqui, acabando aqui, eu já vou atender o senhor. A senhora, eu já vou te atender. Então, é interessante isso, não deixar o cliente lá, ninguém está me vendo aqui, eu vou sair, eu vou embora. Não, você pode sinalizar. Aguarda só um minutinho que eu já vou te atender. Agora vem a questão, né? Por que nós perdemos clientes? É uma boa pergunta.
principalmente devido ao mau atendimento, tá? 68% dos clientes que nós perdemos é principalmente devido ao mau atendimento. O cliente não gostou do atendimento e o que ele faz? Ele vai embora e não volta mais. E aí? Como que eu vou conquistar? Como que eu vou fidelizar o cliente? Como que eu vou fazer com que esse cliente goste do meu atendimento e ele volte à farmácia mais vezes? É preciso fazer a retenção dos clientes, né? Todo estabelecimento comercial, ele trabalha dessa forma, ele precisa fazer a retenção do cliente. Por quê? Porque isso garante a reputação do estabelecimento, garante o aumento das vendas e tem a valorização do profissional. Por quê? Quem retém os clientes são os profissionais. Quem retém o cliente é aquela pessoa que está atendendo ao cliente. Então, nós temos que saber reter esses clientes. E nós temos que saber também ouvir as reclamações, tá? Por quê? Porque o cliente que reclama, ele acredita na empresa, ele quer manter o contato com a empresa, é porque ele gosta de você, ele gosta do teu atendimento. Então, por isso é que ele reclama. Porque na maior parte das vezes, o que acontece? Se a gente não gosta de um estabelecimento, a gente reclama? Não, a gente simplesmente vai embora, não volta mais. Então, essas reclamações são sempre bem-vindas. Elas oferecem oportunidades de melhoria, crescimento do estabelecimento. E uma coisa que a gente tem que perceber o que é? O cliente satisfeito. Quem que é o cliente satisfeito? Ele está feliz com a localização da farmácia, ele está feliz com o mix de produtos que são oferecidos naquela farmácia e ele também está satisfeito com a oferta de serviços e principalmente com o atendimento daquele estabelecimento. Mas, se você tem um cliente satisfeito, ótimo, só que isso não vai garantir a fidelização daquele cliente. O que vai garantir a fidelização? É o contato, é uma conquista a longo prazo. Por isso que nós precisamos conhecer o cliente, né? Conhecer o que ele faz, quais são as suas necessidades, os seus desejos, as suas angústias, as suas dificuldades, as suas limitações. Um cliente que é fidelizado a uma farmácia, ele pode estar longe daquela farmácia, ele pode estar perto de uma outra farmácia, mas ele vai lá naquela que ele está acostumado, naquela farmácia que ele gosta. A fidelização do cliente, muitas vezes, passa até pela questão do preço, tá? Às vezes ele sabe que naquela farmácia que está mais perto dele, o preço é um pouquinho mais em conta, tá com desconto muito bom, mas ele gosta muito mais do atendimento daquela outra farmácia. Então, ele sai daquele local que ele está e vai para outra farmácia para ser atendido. Então, quanto mais o estabelecimento conquista a confiança, a lealdade dos clientes, sempre através dos profissionais, mais duradouro será esse relacionamento do cliente e da empresa. Se uma pessoa é tratada com respeito, com empatia pelo profissional, ela vai retribuir da mesma forma e mais fiel o cliente vai se tornar. Ou seja, ele sabe que ele pode confiar naquela farmácia, ele sabe que ele pode confiar naquele profissional, que lá naquela farmácia ele tem respeito, tem empatia. Então, por que ele vai trocar aquela farmácia com uma outra? E uma coisa que eu volto a repetir, o importante, o que é? É o atendimento do profissional da saúde, porque quem vai fidelizar o cliente é o profissional da saúde. A abordagem, né? O profissional deve sempre se mostrar solícito e interessado. Como que eu vou abordar o cliente? Agir com profissionalismo, com educação, ser cordial. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tudo bem?
E você pode perguntar: o que te traz a nossa drogaria hoje? Se você pergunta: posso te ajudar? É uma pergunta boa para se fazer? Pense nas respostas. O que ele pode falar? Não, só estou dando uma olhadinha. E o cliente vai embora. Então, é uma pergunta, né, interessante. O que te traz a nossa drogaria hoje? Né, o que você está precisando hoje? Né, uma pergunta interessante, onde dificilmente ele vai virar e falar assim: não, eu não quero nada, estou dando uma olhadinha. Então, no atendimento, a comunicação ela é importantíssima. A comunicação é um processo de transmitir uma informação para que o outro compreenda. Portanto, se não há compreensão, não tem como haver uma comunicação. A comunicação ocorre sempre através de três elementos: do emissor, da mensagem e o receptor. Então, o emissor é quem está falando. O receptor é quem está ouvindo a mensagem. Então, o processo de comunicação, ele pode não ser perfeito. Alguns ruídos prejudicam a comunicação, né? Um barulho de carro na rua, às vezes um barulho de um som muito alto no próprio estabelecimento, tá? Isso faz com que a pessoa não entenda aquilo que você está querendo falar. E às vezes a pessoa não vai falar, né? Olha, eu não entendi, você pode repetir o que você falou? Então, é muito importante ter uma linguagem clara, uma linguagem objetiva com o cliente. Algumas dicas aqui para facilitar a comunicação. Para de falar quando alguém começar a falar. Então, a pessoa começou a falar, para, só fica escutando. Deixe à vontade quem estiver falando, mas sempre ouça com atenção. Evite distrações. Às vezes você começa a olhar do lado, você se distrai, a pessoa faz uma pergunta para você e você não consegue responder. Demonstre sempre simpatia e empatia. Seja paciente, seja delicado, seja crítico, mas sempre com moderação, porque senão a pessoa pode se sentir constrangida. Faça perguntas inteligentes, perguntas oportunas e manifeste sempre o desejo de ouvir aquela pessoa. Falando um pouquinho agora sobre essa parte de cadastro de clientes, que é uma ótima forma de atendimento ao cliente e também de você manter o cliente sempre fiel ao estabelecimento comercial. Tá? Então, o cadastro do cliente, é importante a gente pensar nele e sempre manter esse cadastro atualizado, tá? Por quê? Por exemplo, o cliente foi na drogaria, ele foi comprar um medicamento que está em falta. Então, o que você faz? Você entra no cadastro do cliente e você coloca lá, né, que o cliente foi buscar o medicamento, mas não tinha. Assim que o medicamento chegar na farmácia, o que você faz? Liga para o cliente. Olha, seu medicamento chegou, você tem interesse nele ainda? A pessoa vai se sentir valorizado, vai se sentir amparado. Olha, pensou em mim, né? Ele se lembrou de mim, lembrou que eu fui na farmácia e não tinha o medicamento. Ah, eu vou voltar lá mais vezes. Então, além de valorizar, né, de trazer benefícios para o cliente, traz para a empresa também, né? Porque é uma venda que a empresa está fazendo, é um cliente fiel que ele está adquirindo e para a pessoa que está trabalhando é ótimo também, porque demonstrou o profissionalismo, a atenção ao cliente, a cordialidade, a atenção, tá? Então são todas coisas boas isso, né? Por isso que é importante manter sempre um cadastro de cliente e um cadastro atualizado. Então o que você pode fazer? Você pode colocar o nome, o estado civil, o endereço e alguns telefones, residencial, celular, de recado ou do trabalho, a profissão, doenças que aquela pessoa tem, medicamentos consumidos, pode pegar até a anotação de e-mail desse cliente e de vez em quando você pode ir mandando mensagens através do e-mail ou através do WhatsApp, né? No ano novo, manda uma mensagem, Natal, Páscoa, data de aniversário, tá? Você pode ir mandando, né, mensagens. E é interessante isso, porque é uma forma ótima de fidelizar o cliente, que você mostra que você tem respeito, atenção, que você está preocupado com o teu cliente.
Outras dicas para atender bem os clientes. Conheça seus clientes, saiba os medicamentos que ele usa, saiba o que ele sempre pega na farmácia. Escute, só que tem que interagir também, mas sempre mantendo a postura profissional. Estude, porque a nossa profissão, a gente precisa estudar muito nessa área de farmácia, né? A gente precisa conhecer muito sobre os medicamentos, mas seja discreto, mantenha sempre o sigilo, seja paciente. Se você prometer que você vai ligar para o paciente quando chegar uma medicação, alguma coisa, cumpra tudo aquilo que você prometeu. O que evitar? Conversas com colegas, deixar o cliente lá esperando. O cliente chegou na farmácia e está conversando com outro colega teu e a pessoa está lá esperando. Ou você está no celular e a pessoa chega, você continua no celular e deixa o cliente lá rodando pela farmácia. Tá? Não esperar o cliente terminar de falar. Você fica cortando o cliente. Isso é péssimo. Mau humor. Gente, não é sempre que a gente tá bem, né? Mas o nosso mau humor, os nossos problemas têm que ficar do lado de fora. Alimentação fora de hora. Imagina que coisa chata, a pessoa chega na tua frente e está mastigando. Ou toca o telefone, você tem que atender e você está mastigando. A pessoa percebe que você está comendo. E evitar também algumas expressões de intensidade. Nossa, não acredito nisso. Meu Deus, nossa, que pena. Né? A pessoa olha e fala assim, nossa, tá grave mesmo, né? Meu problema tá grave. E dar alguma informação que você não tem certeza, tá? Se você não tem certeza, fica quieto. Vai pesquisar e depois você pode até retornar para a pessoa aquela informação. Para a gente finalizar, uma frase que eu acho muito interessante. O maior marketing de uma empresa é a cordialidade, a simpatia, o atendimento de qualidade oferecido para os seus funcionários. Tá? Pensa nessa frase.